Aconteceu neste posto de gasolina. A polícia militar foi acionada porque 2 homens em atitude suspeita estavam dentro do posto. Logo que a polícia chegou, os 2 homens subiram em cima de uma moto e pegaram esta estrada que leva em direção à cidade de Rio Casca. Num determinado momento da fuga, o sargento da polícia militar viu que um dos suspeitos sacou de uma arma. Neste momento, o sargento efetuou 2 disparos. Um dos disparos pegou na perna de um deles. Logo em seguida, a polícia conseguiu fazer a prisão dos suspeitos e eles foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Foram ouvidos e liberados pela delegada de plantão. No dia seguinte, os mesmos suspeitos, acompanhados de mais 2 pessoas, voltaram ao posto de gasolina para tentar novamente efetuar o assalto. Contudo, a polícia militar mais uma vez conseguiu prender os suspeitos e eles foram novamente encaminhados para a delegacia de polícia civil e mais uma vez foram liberados. O sargento que efetuou os disparos contra os 2 suspeitos, este ficou detido durante um dia e agora vai responder pelo processo de lesão corporal. Todas essas informações constam no boletim de ocorrência. O sargento da PM, Luciano Rodrigues, teve a liberdade provisória concedida na tarde de ontem, 2 de dezembro, pelo juiz da 2ª Auditoria da Justiça Militar e irá responder ao processo em liberdade. No momento da abordagem, os suspeitos foram detidos com um revólver calibre 38, que segundo a polícia estava com numeração raspada, munições, um tablete pequeno de maconha, dinheiro e 2 celulares. A delegada, mesmo após ter configurado o flagrante por porte ilegal de arma, liberou os suspeitos. Eu fiz o flagrante, despachei através do sistema PCNet, que é da Polícia Civil, onde a gente aceita a ocorrência através de APFD, que foi o caso. Ele foi ouvido, as testemunhas também foram ouvidas, e como ele não tinha antecedentes e estava lesionado proveniente do tiro que ele havia sido vítima, no caso, então eu entendi por bem liberá-lo para que o caso fosse melhor apurado através de outras diligências. O policial ficou detido no quartel da Polícia Militar em São Pedro dos Ferros. De acordo com o sargento, o colega agiu no legítimo ato do exercício da profissão. Quando o policial militar se envolve em uma ocorrência de lesão corporal, até mesmo homicídio, é feito o auto de prisão em flagrante desse policial militar em razão dos fatos. Quando é que um policial militar pode sacar uma arma? Sim, é a legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal são as atitudes, nós sabemos que são a única alternativa que se tem. Sobre a liberação no 2º dia dos 4 suspeitos, sendo um deles menor de idade, que estavam em veículo furtado, portando dinheiro, celulares e 2 rolos de seda utilizados para fumar maconha, a delegada justificou. Eles foram ouvidos e liberados. As providências legais que o caso requeria foram tomadas por mim, né? Ressaltando-se que a autoridade policial tem esse poder discricionário de decidir entre ratificar um flagrante, entre manter um conduzido, né, preso ou não. A PM simplesmente dá a voz de prisão em flagrante. Quem ratifica a prisão, quem confirma a prisão, é o delegado, que é a autoridade policial. Este caso chegou à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem como presidente o deputado Sargento Rodrigues, do PDT. A comissão vai realizar audiência pública, ainda sem data definida, para discutir a denúncia sobre o procedimento da delegada, que os deputados consideraram inadequado. A delegada discorda. Não, eu não concordo e eu estou tranquila, pode ser investigada sim, eu vou ser chamada lá para ser ouvida e vou relatar os fatos, explicar direitinho como que foi feito a minha providência legal, que tem base na lei, não foi, eu tenho esse poder, né? Porque, conforme eu já havia dito, eu sou uma autoridade policial e detentora desse poder discricionário, desse poder decisório,
de ratificar ou não a prisão que o PM traz até a presença do delegado. E liberados. As providências legais que o caso requeria foram tomadas por mim, né? Ressaltando-se que a autoridade policial tem esse poder discricionário de decidir entre ratificar um flagrante, entre manter um conduzido, né, preso ou não. A PM simplesmente dá a voz de prisão em flagrante. Quem ratifica a prisão, quem confirma a prisão é o delegado, que é a autoridade policial. Este caso chegou à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem como presidente o deputado Sargento Rodrigues, do PDT. A comissão vai realizar audiência pública, ainda sem data definida, para discutir a denúncia sobre o procedimento da delegada, que os deputados consideraram inadequado. A delegada discorda. Não, eu não concordo e eu estou tranquila, pode ser investigada sim, eu vou ser chamada lá para ser ouvida e vou relatar os fatos, explicar direitinho como que foi feito a minha providência legal, que tem base na lei, não foi, eu tenho esse poder, né? Porque, conforme eu já havia dito, eu sou uma autoridade policial e detentora desse poder discricionário, desse poder decisório, de ratificar ou não a prisão que o PM traz até a presença do delegado. Aconteceu neste posto de gasolina. A polícia militar foi acionada porque 2 homens em atitude suspeita estavam dentro do posto.
Logo que a polícia chegou, os dois homens subiram em cima de uma moto e pegaram esta estrada que leva em direção à cidade de Rio Casca. Num determinado momento da fuga, o sargento da Polícia Militar viu que um dos suspeitos sacou de uma arma. Neste momento, o sargento efetuou 2 disparos. Um dos disparos pegou na perna de um deles. Logo em seguida, a polícia conseguiu fazer a prisão dos suspeitos e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Foram ouvidos e liberados pela delegada de plantão. No dia seguinte, os mesmos suspeitos, acompanhados de mais 2 pessoas, voltaram ao posto de gasolina para tentar novamente efetuar o assalto. Contudo, a Polícia Militar mais uma vez conseguiu prender os suspeitos e eles foram novamente encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e mais uma vez foram liberados. O sargento que efetuou os disparos contra os 2 suspeitos, este ficou detido. Que foi o caso, ele foi ouvido, as testemunhas também foram ouvidas, e como ele não tinha antecedentes e estava lesionado proveniente do tiro que ele havia sido vítima, no caso, então eu entendi por bem liberá-lo para que o caso fosse melhor apurado através de outras diligências. O policial ficou detido no quartel da Polícia Militar em São Pedro dos Ferros. De acordo com o sargento, o colega agiu no legítimo ato do exercício da profissão. Quando o policial militar se envolve em uma ocorrência de lesão corporal ou até mesmo homicídio, é feito o auto de prisão em flagrante desse policial militar em razão dos fatos. Quando é que um policial militar pode sacar uma arma? Sim, é a legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. São as atitudes, nós sabemos que são a única alternativa que se tem. Sobre a liberação no segundo dia dos 4 suspeitos, sendo um deles menor de idade, que estavam em veículo furtado, portando dinheiro, celulares e 2 rolos de seda utilizados para fumar maconha, a delegada justificou. Eles foram ouvidos Durante um dia e agora vai responder pelo processo de lesão corporal. Todas essas informações constam no boletim de ocorrência. O sargento da PM, Luciano Rodrigues, teve a liberdade provisória concedida na tarde de ontem, 2 de dezembro, pelo juiz da 2ª Auditoria da Justiça Militar e irá responder ao processo em liberdade. No momento da abordagem, os suspeitos foram detidos com um revólver calibre 38, que, segundo a polícia, estava com numeração raspada, munições, um tablete pequeno de maconha, dinheiro e 2 celulares. A delegada, mesmo após ter configurado o flagrante por porte ilegal de arma, liberou os suspeitos. Eu fiz o flagrante, despachei através do sistema PCNet, que é da Polícia Civil, onde a gente aceita a ocorrência através de APF